Fala pessoal, beleza? Excelente segunda-feira e semana a todos vocês. E gostaria de iniciar essa semana com algumas reflexões que eu considero serem importantes e que eu sempre estou pensando, não só ao longo desses 18 anos como profissional da área, mas também ao longo da minha vida na relação humano-animal e que eu considero serem importantes para compartilhar com vocês. Nem sempre o que eu coloco vai agradar a todos, e minha função também está longe de agradar a todos, mas está longe também de ser um vilão, de não agradar a todos. Simplesmente eu considero ser importante algumas questões e procuro colocá-las da melhor forma possível. Às vezes, sim, com um pouco de provocação para gerar reflexões em cima disso. A relação humano-animal ela é muito importante para nós como espécie. Então, do ponto de vista evolutivo, biológico, do ponto de vista da nossa saúde mental, saúde física, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista do progresso da sociedade, dos avanços, olhar a relação humano-animal ela é crucial. E o comportamento animal tem fascinado nós há milhares de anos. Haja visto, vários filósofos já traziam, como Aristóteles, Platão, já traziam questões importantes de observações que faziam em relação ao comportamento animal. Então, o comportamento animal é uma coisa que fascina. E estudar comportamento como um todo é uma coisa que fascina. Aqui é importante não fazer uma dicotomia entre humano e animal, porque essa dicotomia acaba se fazendo. E nós humanos, por vezes, nos esquecemos que somos animais humanos, mas somos animais também, viemos de um processo evolutivo também, e que temos grandes similaridades com vários outros mamíferos, mas grandes similaridades cognitivas, emocionais, de percepções sensoriais. Então é muito interessante estudarmos os animais. Bom, dito isso, faz importante também olhar e estudar os animais do ponto de vista biocêntrico e não antropocêntrico. Uma vez que o meio, a natureza, os recursos naturais e os animais não estão aí para serem meros utilitários dos humanos. Essa visão antropocêntrica, ela colocava o humano como centro do universo e era reforçada pelos poderes vigentes, os poderes religiosos, os poderes políticos e os interesses que haviam naquela época. E ao longo da história da humanidade e progresso da sociedade, ainda hoje ela é vigente em várias crenças religiosas, o que dificulta muitas pessoas de não olharem a si mesmas como animais humanos e olharem como seres mais evoluídos, como seres que estão numa cadeia acima, ou seja, novamente reforçando a visão antropocêntrica do humano. Dito isso, há vários temas para serem trabalhados aqui. E eu vou entrar num tema que é um tanto quanto delicado, mas antes eu gostaria de enfatizar aos colegas, psicólogos e outros colegas da área da saúde, veterinário e outros, que trabalham com a relação humano-animal, que trabalham inclusive com a questão de luto, que quando eu coloco que as questões afetivas elas são diferentes, eu não estou colocando isso no sentido de confrontá-los, no sentido de diminuir o trabalho feito ou diminuir a dor do luto pet, e inclusive não reconhecê-la. Longe disso. Eu trabalho com cães há 18 anos, atendo as famílias no dia a dia, sou psicólogo também, sou psicólogo clínico também. Então, lido com essas questões também como demandas na clínica, com os meus pacientes, e não são nada fáceis. Então, o respeito e o acolhimento a esses profissionais que dedicam estudos e dedicam
os atendimentos relacionados a, por exemplo, luto pet é muito grande, até porque é uma área que infelizmente é pouco reconhecida e que precisa cada vez mais a sociedade dar o devido direito e reconhecimento, uma vez que o lugar simbólico dos cães e dos pets mudou ao longo do progresso da sociedade. Eu falo progresso, não evolução, que são coisas diferentes. A gente chama evolução da sociedade, eu chamo de progresso. Nem sempre o progresso condiz com o processo evolutivo. Mas, ao longo do progresso da sociedade, o lugar simbólico dos pets mudou, e com isso as significações feitas em relação a eles também mudou. E é muito gostoso essa relação, né? O vínculo que se estabelece, o vínculo afetivo, enfim, é muito gostoso. Muito gostoso chegar em casa, eu tenho um gato, tenho um cachorro, tenho 4 gatos, chegar em casa, assistir um jogo de basquete da NBA, que eu assisto com meu filho, os gatos ali com a gente, fazem um carinho, depois eles saem, e os cachorros também, sai passear, fica feliz com eles, brinca, interage. E, infelizmente, eles acabam vivendo menos, né? Essa é uma coisa que na criação deles talvez tenha sido um defeito, vamos colocar assim, né? Quem me dera eles pudessem viver bem mais, né? Mas é muito gostoso isso. E isso é sim muito particular. É sim subjetivo e passa pelo significado de cada pessoa, né? E do histórico de aprendizagem de cada pessoa na relação com os animais. Então é muito íntimo, é muito particular. E, por exemplo, a dor do luto, da perda de um pet, ela também é muito grande. Eu tenho pets, vários meus já faleceram, e não é fácil, né? Dizer que é fácil é a maior mentira. Cada um aqui em casa, né, meus filhos, minha esposa, a gente elabora cada um da sua forma, né? Mas fica um vazio, é muito difícil, né, chegar e não ver o nosso pet lá, o hábito de estar lá todo dia e ver, interagir, passear, enfim, não é um processo fácil mesmo. O luto em si, independente da espécie, não é um processo fácil. E eu nem entro no mérito de ser mais ou menos fácil. Agora, mesmo que pesquisas coloquem, abordem que esses processos com o luto pet sejam iguais ao luto, por exemplo, de um humano, que luto é luto, e eu entendo, o significado que nós damos à relação nossa com os nossos filhos, por exemplo, independente se é filho biológico ou adotivo, tá? Mas vê-los crescer, colocar lá, transferir expectativas, projeções, uma série de coisas, e por sermos da mesma espécie, acaba tendo sim um sentido diferente. Novamente, nem menos, nem mais, mas diferente. E as relações intraespecíficas, elas têm um viés, uma comunicação, uma intensidade, uma magnitude diferente. E entre os cães também, entre a gente também, por aí vai. Então, entre os mesmos da espécie tem isso. Eu estou falando de relações de pais saudáveis, tá? E aí, eu abro um parênteses. Para mim, eu, Ivan, a magnitude, a intensidade de se perder um filho, eu não consigo comparar um pet. Em ambos, eu sofro, tá? Acontece que nenhum filho meu faleceu e nem quero, porque um pai não espera enterrar o filho. Já uns pets, embora a gente não queira, a gente se prepara para isso, porque sabemos que eles vão mais cedo do que a gente. Mas os pais não. Independente da forma que ocorra, nenhum pai está preparado para isso, por mais que a gente possa ter consciência do que pode acontecer. Então, eu coloco que, para mim, é uma coisa que eu sequer consigo comparar mesmo, tá? A intensidade e a magnitude seriam totalmente diferentes. Como elaborar o luto de um filho, né? Talvez se aceite, mas não quer dizer que porque você aceitou, você elaborou. Então, são processos bem diferentes, embora similares neurologicamente falando, mas bem diferentes no seu sentido, significado e função. Isso muda muita coisa, gente. Muda muita coisa. Não vamos ver só pelo viés biológico. Com isso, eu não quero agredir ninguém,
mais pontuar. E quem tem filho sabe, quem não tem filho, é duro falar isso, mas não tem parâmetro de comparação. Beleza? Valeu, vamos que vamos, sem ofender ninguém. Abraço a todos.